senhora chegou a falar em uma entrevista que, mesmo entrar em um carro de um desconhecido no meio da madrugada na rua, não lhe causava tanto medo e não lhe parecia tão violento com o que a senhora tem sofrido no parlamento desde que chegou em Brasília. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Que fotografia a senhora vê da Câmara hoje? E essa violência é desse tamanho mesmo? É isso que a gente está vendo? Você toda semana tendo que responder absurdos, ter que parar. Tirando os momentos que são maravilhosos, que o cabelo corre para trás, tudo isso a gente acha incrível, maravilhoso. Como disse alguém da produção aqui, a nossa Beyoncé da política, né? E você fala muito sobre isso, a política precisa de uma diva também, né? E você se coloca nesse lugar, que eu acho incrível também. Agora, eu achei muito forte essa frase de você. Eu penso, eu entrando no carro de um desconhecido no meio da madrugada e fazer essa comparação com o parlamento, o que você fala um pouco sobre isso? Isso é uma denúncia, é um grito para que a sociedade pense no processo democrático e no que é a violência política de gênero hoje no Brasil. Eu tive essa reflexão em uma conversa que eu estava com a Manuela Dávila, um dia nós estávamos gravando um podcast e me veio esse insight, e isso reflete exatamente o meu sentimento. Por quê? Porque quando você está na rua, primeiro você é o objeto de desejo daqueles homens, que depois do ato em si o desejo passa e se transforma em ódio, rapidamente se torna visível nos olhares deles, mas a princípio você é o objeto de desejo, ao qual eles pararam, escolheram, irão pagar por aquilo. Então você há, em alguma instância, algum tipo de tratamento digno dentro dessa relação, que depois pode se transformar num tratamento odioso, violento e até execução do corpo. Isso não ignora. Mas é preciso colocar que, a princípio, você é a escolha daquele homem. Segundo ponto, aquele homem não necessariamente é um homem poderoso e capaz de te executar, de te matar e de aniquilar a sua vida. Terceiro, o ódio e a violência e os perigos ao qual o nosso corpo está submetido numa esquina de prostituição, ele é um perigo da roleta. A roleta roda e aquela que não deu a sorte será premiada da vez da noite, como são todos os dias no primeiro país do mundo, que ainda mata essa população. No Congresso Nacional não se trata de uma roleta, se trata de um nome, de um gabinete, de um mandato e de um CPF, que é o meu. As ameaças, os ataques, o ódio e a violência, ele é direcionado à minha pessoa, como não era nas ruas. Esse anonimato da rua te protegia um pouco. Esse anonimato da rua me protegia e eu não estava lidando com homens que sentam na cadeira do poder e que se sentem acima da lei. Ali existia algum tipo, ainda que muito mínimo, porque não se há pudor na execução de um corpo de uma travesti no Brasil, não à toa nós somos esse país, mas ainda existia algum tipo de algum limite, porque nós estamos falando de homens que não são poderosos. Não são poderosos do ponto de vista do poder. Eles se sentem poderosos pela masculinidade, pela cisgeneridade, pelo falocentrismo, que dão a homens na sociedade patriarcal como a nós uma noção de poder. Mas eles não eram poderosos do ponto de vista de matamos e saímos impunes. Hoje nós afrontamos e somos ameaçados por estruturas que lidam com estes homens. E isso gera mais medo, isso gera mais pânico. Num Brasil que tem uma violência política de gênero como a nossa, no Brasil que executou uma vereadora eleita da forma como foi executada e seus mandantes seguem impunes, sem saber quem se é. Então essa analogia, essa metáfora dessa comparação, ela serve para dizer, vejam, eu, enquanto deputada eleita, com a visibilidade que tenho, hoje talvez corra mais risco do que quando eu era uma adolescente perdida numa esquina de prostituição. E isso não é para minimizar os riscos que essas meninas estão correndo nas esquinas de prostituição, porque os riscos ali são extremos. E com menos proteção do que eu tenho hoje, com menos garantia de proteção da minha vida, para não parecer que é uma banalização da discussão. É só uma analogia para que a gente consiga comparar, ter a fotografia do que é a violência política de gênero hoje no Brasil e do que é a minha sensação particular, individual, de quando estava lá e de que quando estou agora com o meu mandato de deputada federal.